Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai fazer o jogo Snake, ou o jogo da cobrinha. A gente vai unir tudo que vocês aprenderam sobre variáveis e vetores e aplicar isso num jogo. A gente vai fazer tudo aqui no P5JS, então abre aí o seu P5 e vem fazer aqui junto comigo. No final da aula você vai ter um jogo 100% funcional. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar aqui o jogo. Esse aqui é o jogo que vocês vão fazer. É uma versão bem simplificada do jogo Snake, né? Aqui nesse caso tudo está sendo representado por quadradinhos na tela. A cobrinha ela começa pequenininha, representada por um único quadradinho, e aí ela vai aumentando cada vez que ela come a frutinha. Cada vez que ela encosta na frutinha, né? Apesar de ser um jogo simples, é importante que vocês entendam exatamente como isso funciona na programação. A cobrinha, nesse caso, ela não é um desenho único, ela não é um objeto único. Ela é formada por várias partes, e aqui cada parte está representada por um quadradinho. E então, toda vez que ela come a comida, toda vez que ela aumenta de tamanho, significa que ela está ganhando um quadradinho. Cada um desses quadradinhos tem uma posição x, y dentro da tela. E essas posições são guardadas uma após a outra, em ordem, tipo uma fila. E com o que isso se parece? Com o vetor, exatamente. Eu mencionei na aula passada que os vetores poderiam guardar várias coisas. Valores numéricos ou frutas, como eu usei bastante de exemplo, e também posições. E é o que está acontecendo nesse caso. Isso é a parte mais importante do código, então você tem que entender isso. A cobrinha, ela é um vetor, e nesse vetor vão estar guardadas todas as posições de cada parte da cobrinha. Tá, agora sim vamos começar a programar. Dá pra deixar essas funções iniciais que o P5 deixa pra gente aqui, só deixa ele mais pra baixo. E vamos começar analisando as variáveis que vão definir o estado inicial do jogo. O jogo vai começar, como eu mostrei, com a cobrinha posicionada no meio e uma frutinha em um lugar aleatório da tela. Então, vamos começar fazendo o vetor mais importante desse código, que é justamente o vetor da cobrinha. O vetor que vai guardar cada posição de cada parte da cobrinha. E eu vou chamar esse vetor de snake. Let snake. E como é um vetor, a gente coloca os colchetes. Certo. Que mais variáveis nós precisamos? É importante ter uma variável que controla o tamanho da cobrinha. E a cobrinha, ela começa com tamanho 1, né? Ela começa como se fosse só um quadradinho. Então, eu vou chamar essa variável de let snake length, né? De comprimento. E isso vai ser igual a 1, porque a cobrinha começa com tamanho 1. Ainda sobre a cobrinha, eu vou criar variáveis que representam a direção que ela está indo. A cobrinha, ela só se move ou no eixo X, para esquerda ou para direita, ou no eixo Y, para cima ou para baixo. Então, vamos criar uma variável para cada eixo. Let dir de direção X. Essa vai ser a variável para o deslocamento no eixo X. E, let dir Y. Essa vai ser a variável da direção que a cobrinha está se movimentando no eixo Y. Como eu já falei, a cobrinha vai começar parada no meio da tela. Então, esses dois valores inicialmente vão ser iguais a 0. Eu vou deixar aí do lado explicadinho como exatamente essas variáveis definem a direção da cobrinha. Tá, vamos para a próxima variável. Um outro elemento muito importante para esse código é a comida. Então, vamos chamar essa variável de food. Let food. Eu não vou definir exatamente onde ela vai começar na tela por agora, que a gente vai fazer isso depois. Então, deixa só assim, let food. Esses aqui são basicamente os 3 elementos principais do jogo, que é a cobrinha, a movimentação da cobrinha e a comida. Agora, como eu mostrei na demonstração do jogo, o mapa é como se ele tivesse dividido em vários quadradinhos. Então, mesmo com um Canva de 400 por 400, como foi nesse caso aqui,
a gente pode transformar essa representação em vários quadradinhos. E é isso que eu vou fazer nesse jogo para deixar mais simples. Eu já explico direitinho, mas por enquanto só confia e cria uma variável chamada resolução, tá certo? Dá pra deixar ela assim por enquanto, sem nenhum valor atrelado a ela. E por último, vou criar variáveis para largura e altura do grid. Vou chamar de let L de largura e let A de altura. Essa largura e altura não é a altura e largura do Canva, e sim do grid que a gente vai criar de vários quadradinhos. De variáveis era isso que a gente tem que criar. Vamos ir para o setup agora. Eu vou usar justamente esse Create Canvas 400 que está aqui. Vou só tirar esse ponto vírgula aqui porque é desnecessário. E vamos lá. Aqui eu já vou mostrar para vocês a criação desse grid. Então, eu vou definir aqui os valores da largura e altura do grid, certo? A largura vai ser width. Width é uma palavra que chama esse valor aqui do Create Canvas, né? Ele sempre vai chamar a largura, não importa qual valor você coloca aqui. Então, em vez de eu colocar aqui 400, é mais interessante eu colocar width, porque se eu quiser mudar o tamanho da tela, eu não preciso mudar o código inteiro, sabe? É só eu mudar no Create Canvas que ele vai alterar em todos os lugares que você escreveu width. Por isso que é interessante usar essa palavra. E aqui vai ser dividido pela resolução. Mesma coisa para altura, só que no lugar de width a gente coloca height, dividido pela resolução. Mas a gente não atrelou nenhum valor em resolução, então agora é a hora da gente fazer isso. O canvas que a gente tem é de 400 por 400, então seria interessante um número que fosse divisível por isso, né? Eu vou colocar aqui 20, porque aí, basicamente, o que isso significa? É que, em vez da gente ter que olhar para essa representação da tela, né, de 400 pixels por 400 pixels, a gente vai olhar para uma representação de vários bloquinhos no eixo X e Y. Então, 400 dividido por 20 é 20. A gente vai estar olhando, então, para um plano cartesiano de 20 por 20. Deu para entender? Espero que sim. Vamos definir agora a posição inicial da cobrinha. E como que a gente faz isso? A gente usa o que a gente aprendeu sobre índices na aula passada. Então, snake. Entre colchetes a gente vai colocar o quê? Qual que é o primeiro índice de um vetor? É o índice 0. A gente coloca, aqui 0. Aqui a gente vai ter que indicar qual é a posição que esse quadradinho inicial vai estar. Como no vetor aqui da Snake a gente não adicionou nada, a gente precisa usar essa função aqui chamada createVector. E como a gente quer que esse quadradinho inicie, e o que essa função faz no é centro como da tela o nome sugere, seria a largura dividido por 2. Ela está criando um vetor e dentro dessa a posição altura aqui, Snake dividido 0. por 2. E Isso aqui dá no mesmo de você a gente colocar vai 200 colocar e 200. o que a gente está criando. Mas, de novo, no é caso, só é a por uma questão posição de, tipo, se eu da cobrinha. decidir mudar o tamanho do canvas, você tem que mudar tudo embaixo. É mais fácil deixar assim, sabe? Ele puxando as variáveis e não um valor que você vai colocar aqui dentro, sabe? Com essa linha de código aqui, essa posição aqui foi adicionada dentro desse vetor. Tá, então, por enquanto, o setup vamos deixar assim. A gente ainda vai adicionar mais coisa dentro do setup, mas vamos deixar assim por enquanto. E já voltamos aqui. Vamos pro draw agora. Já tem esse background aqui, 220, eu vou deixar ele mesmo. Mas como a gente está usando esse grid, a gente não está trabalhando no Canva mesmo, a gente está usando um grid reduzido, a gente precisa usar isso aqui, Scale. E dentro do Scale, a gente coloca o valor pelo qual essa escala vai ser multiplicada. No caso, a gente transforma isso numa variável, que é res.
Isso aqui vai basicamente multiplicar todos os valores de posições e tal, para fazer sentido dentro dessa escala. Então agora a gente já pode começar a desenhar a cobra, né? Porque a gente até agora só tem posições. Uma posição, no caso. Vamos começar a fazer agora dentro do código como que essas posições vão ser representadas. E no caso, a gente escolhe primeiro a cor. Fio, eu vou deixar 0. Né? Pode escolher qualquer cor que vocês quiserem para fazer a cobrinha. E aqui vai entrar uma coisa muito importante para esse código, que é a estrutura de repetição. A gente vai usar aquela maneira mais simplificada, né, que é for let. Aí eu vou chamar, aqui você cria uma variável para cada parte da cobrinha, né? Então eu vou chamar ela de part of o nome do vetor, que é snake. Então a gente vai usar esse sistema de repetição para percorrer todos os valores dentro do vetor. E a gente vai dizer o que a gente quer que aconteça com cada um desses valores. No vetor, a gente sabe que vai estar as posições x, y de cada parte da cobrinha. Então, o que a gente quer que essas posições... O que a gente quer que aconteça com essas posições? É que seja criado um quadradinho para cada uma dessas partes. Então, dentro do for, a gente vai colocar... Vai desenhar o quadradinho, né? Rect. E seria parte... ponto x é o x do valor parte, é parte ponto y e o tamanho desse quadradinho. Como a gente está usando escala, todos os valores vão ser multiplicados por essa resolução 20. Então, é um quadradinho 20 por 20, então vai ser 1 por 1. 1 vezes 20 é 20. Então, basicamente, essas linhas aqui de código significam que para cada parte da cobrinha vai ser criado um quadradinho, né, com parte x, parte y, de tamanho 20 por 20. Vamos agora para o key presset, que eu acredito que seja bem simples de entender. Como vocês já viram no jogo Ping Pong, function key presset. A gente vai fazer agora a movimentação da cobrinha, que é basicamente quando a gente aperta na setinha, ela vai para a direção da setinha e assim por diante. Então, if key code, o código das setinhas é basicamente left arrow. Esse é o código da setinha para esquerda. Se a gente apertar a setinha para a esquerda, o que vai acontecer? A direção do x, a gente vai usar agora as variáveis que a gente criou lá em cima, né? A direção do x vai ser menos 1, porque a esquerda do Canva é negativo, né? E também é importante colocar aqui que o y vai ser igual a 0. Porque se a cobrinha estiver indo pra cima e você apertar pra ela ir pro lado, ela vai parar de ir pra cima e vai começar a ir só pro lado. Porque, de novo, a cobrinha não anda em diagonal. Então, isso aqui é importante colocar. Então, else if. Agora para as outras direções, né? Key code right arrow. Se apertar para a direita, o que acontece? A direção no eixo Y agora vai ser 1, porque a direita do Canva é positivo. E novamente a direção do Y vai ser igual a 0, pelo mesmo motivo. Agora, else if key code up arrow. A direção no eixo X dessa vez vai ser 0. Para cima, no caso, é negativo, então menos 1. Else if. Agora para baixo, down arrow. Se apertar para baixo, o que acontece? A direção X novamente vai para 0 e a direção no eixo Y vai ser 1. Para baixo é positivo, para cima é negativo. Agora tem só
uma coisa a mais que a gente tem que adicionar aqui nesse key preset. Se a cobrinha tá indo pra direita, por exemplo, e a gente quer que ela vá pra esquerda, a gente tem que fazer ela ou ir pra cima e pra baixo antes de poder se movimentar pra esquerda, porque se vocês já jogaram o jogo da cobrinha, né, eu acredito que sim, vocês sabem que não dá pra fazer essa movimentação brusca, senão ela vai bater no próprio corpo, né? Se ela tá no corpo retinho, indo pra direita, e ela ir pra esquerda de uma vez, ela vai bater no próprio corpo e vai morrer. Então a gente tem que adicionar uma condição a mais aqui nesse key preset. No caso aqui, para movimentação pra esquerda. Para a cobrinha se mexer para a esquerda, você tem que apertar a setinha para a esquerda, mas ela também não pode estar indo para a direita. Então, if key code left arrow e a gente bota esses símbolos aqui para adicionar uma condição a mais, né, para esse if. E dir x for diferente de 1. A gente coloca esse ponto de exclamação para indicar que é diferente, né? Então, basicamente, o que isso significa é que se você apertar a seta para esquerda e a cobrinha não estiver indo para direita, né? Porque a gente sabe que o de x1 é direita, e aí sim ela vai ir para esquerda. E aí a gente faz a mesma coisa com todos os ifs aqui. E no caso dela ir para direita, a cobrinha não pode estar indo para esquerda, que seria -1. Vamos copiar isso aqui. No caso dela querer ir pra cima, a cobrinha não pode estar indo pra baixo. E pra ela ir pra cima, e pra ela ir pra baixo, a cobrinha não pode estar indo pra cima. Então, o que presta já é basicamente isso, como eu falei, bem simples. E já dá pra gente ir pra próxima parte do código. Agora já dá pra ir pras funções personalizadas, né, que a gente mesmo vai criar. Até agora a gente só usou o keyPressed, draw, setup, né, são funções que já existem no P5, no JavaScript, mas agora a gente vai começar a fazer funções personalizadas para o código.